No trabalho com os meus pacientes, muitas vezes eu constatei que a forte angústia que os deixavam na submissão das drogas era reflexo de um trauma que os havia atingido na infância. Dessa forma, eu passei a seguir uma tese de que a droga é o remédio da dor da alma que se originou na infância. É isso que eu discorro no meu livro O Desejo de Não Sentir Dor, Psicanálise e Drogas. A tese de que a droga é o remédio da dor da alma que se originou na infância. Que na infância nós somos muito dependentes do ambiente, dependente das pessoas que cuidam de nós, ficando então cada vez mais vulneráveis a esse ambiente, mais vulneráveis àquilo que as pessoas fazem conosco. E como diz Lia, a infância é o chão que pisamos a vida inteira. E é exatamente isso que eu pude constatar também na clínica das adicções. As marcas da infância, elas não desaparecem com o tempo. Elas permanecem até ganhar um espaço de fala na nossa psique. E é isso que nós vemos nos divãs em formato de sintoma. Vamos entender isso ao longo desse vídeo. Nós vamos entender primeiro o que é trauma e como se forma um trauma. Muitas pessoas acreditam que uma determinada experiência, para ser traumática, ela precisa envolver violência, precisa ser uma experiência de violência. Mas aqui eu quero dizer que não é necessariamente um acontecimento trágico que se constitui o trauma. Muitas vezes, uma experiência que não envolveu violência pode ser tão traumática quanto a experiência que envolveu uma violência. Se a experiência traumática ela foi um abandono, pode gerar sentimentos de desamparo, e esse desamparo vai desestruturar o sujeito. Se o trauma ele foi um abuso sexual, por exemplo, com ou sem contato físico, ele vai desestabilizar o sujeito. A separação dos pais, a ausência paterna ou a superproteção da mãe, uma negligência, também pode desestruturar o sujeito. Um outro exemplo é se um paciente, uma pessoa, ela está muito engajada no estudo para uma prova, aquela prova ela tem um significado importante para ela e ela precisa de nota. E de repente ela se frustra porque ela não passa nessa prova. Isso pode ser tão traumático quanto uma experiência que envolva violência. Porque cada pessoa tem uma maneira de agir, de reagir às situações vivenciadas, desde forma mais tranquila, como de forma mais intensa. E esse é o primeiro ponto. Não é o que aconteceu com a criança apenas, mas como ela reagiu, como ela recebeu aquilo que aconteceu. Então, é importante a gente deixar claro aqui que não é a experiência traumática em si, mas a forma que a pessoa recebe e reage à experiência traumática. Então, aqui nós vamos pensar no trauma como uma experiência indigesta, uma experiência que a nossa mente, que a nossa psique, ela não deu conta de digerir, ela não deu conta de metabolizar, ela não deu conta de compreender. E diante disso, o que que a nossa mente faz? Diante de uma não compreensão de um trauma, de uma experiência, o que que a nossa mente faz? A nossa mente, ela se fragmenta, ela se dissocia, ela se divide. Como o aparelho psíquico ele não dá conta de elaborar aquela experiência difícil, ocorre então uma ruptura, um buraco, uma lacuna na nossa psique, no nosso desenvolvimento. Então, aqui cabe observar que o trauma, ele é visto como uma experiência indigesta e diz respeito aos acontecimentos que a nossa psique não deu conta de compreender, não deu conta de elaborar. Então, sendo assim, posso dizer que a pessoa que é passível às drogas foi, portanto, uma criança fragilizada por um acontecimento indigesto, como a gente mencionou agora. Assim como eu também reforcei,
no meu livro, eu quero reforçar aqui, que o trauma, ele pode ser ocasionado por diversos acontecimentos. Um acontecimento violento, no caso de uma criança que sofre maus tratos físicos, né, por exemplo, ou subjetivamente, como no caso de uma criança reprimida diante de uma autoridade do pai. Uma criança que presencia uma briga dos pais. A briga não está sendo com ela, mas está sendo com os pais, e ela está presenciando esse ambiente conflitivo. Então, isso também pode ser uma experiência indigesta, um trauma, porque a criança ela não está dando conta de entender aquilo que está acontecendo. São os meus pais, mas por que que os meus pais estão brigando? O que que eu estou sentindo? Por que que eu estou sentindo isso? O que que eu preciso fazer agora? Eu preciso escolher um lado. Então, como a mente da criança ela não dá conta de entender, de elaborar aquele acontecimento, ocorre então essa ruptura. Prestem bem atenção nisso, ocorre uma ruptura. Então, os acontecimentos que não envolvem agressão física são tão traumáticos quanto aqueles acontecimentos que, para algumas crianças, não envolvem a agressão. Por isso eu digo que, seja por acontecimentos que envolvem violência ou não envolvem violência, a criança, ela fica traumatizada do mesmo jeito, porque tudo depende de como essa criança vai receber a informação do ocorrido. Então, agora que a gente entendeu esse conceito de trauma, vamos pensar nos traumas psíquicos mais encontrados na adicção. E durante a minha experiência, eu pude constatar duas variantes do trauma psíquico ocorrido na primeira infância. O primeiro é a ausência paterna, seja de fato por um afastamento da figura paterna, da figura do pai, ou de uma mãe por divórcio, uma carência afetiva, ou até mesmo uma rejeição intencional por um dos pais, principalmente pela figura paterna. Lembrando que aquele pai autoritário, aquele pai rígido, também pode desenvolver sentimentos de ausência, porque a importância da função paterna, que a gente não está falando do pai, da mãe, enquanto pessoa, mas enquanto figura, enquanto função. O pai tem a sua função, a mãe tem a sua função. Então, quando a gente fala que a primeira variante está muito ligada à ausência, não é só a ausência da figura do pai ou da mãe, mas em especial, no caso das adicções, a figura paterna, mas a ausência da própria função que aquele pai deveria exercer, aquela função que aquela mãe deveria exercer. Então, aqui, eu afirmo que pessoas com traumas na infância e adictas hoje foram crianças que sentiram a ausência, abandono ou tiveram uma superproteção. Por que assim, tipo, superproteção? Porque é a segunda variante. A superproteção da mãe ou a superproteção de um cuidador incapacita o sujeito de desenvolver a tolerância à frustração e também impossibilita, incapacita o sujeito a desenvolver a capacidade para resolver problemas. Então, diante daquela angústia sentida, diante de uma frustração, ou diante de uma tentativa de resolver uma situação e não consegue, também desperta no sujeito uma lacuna. E agora, o que eu faço com isso? Então, a ausência, seja a ausência da figura de um dos pais, em especial da figura paterna, é a primeira variante, né, desse trauma psíquico encontrado em casos de adicção. E a segunda variante, o segundo trauma psíquico mais encontrado dentro da clínica das adicções é a superproteção, que incapacita o sujeito de lidar com as frustrações, de entender as coisas que acontecem na vida. Então, aqui mais uma vez eu afirmo que na infância, né, pessoas que tiveram trauma na infância e são adictas hoje, são crianças, né, que estão ali naquele adulto que ainda estão sentindo a ausência, o abandono ou a superproteção da mãe. Então, aqui eu devo dizer mais uma vez que não é a ausência ou a superproteção em si
que desencadeia uma adicção, mas é a maneira como aquele indivíduo sente e vivencia essa ausência, vivencia essa superproteção. Porque aí é muito comum a gente perceber pessoas dizendo assim, mas eu tive um pai ausente, nem por isso eu sou adicto. Estou dentro de uma família de 2 irmãos, a ausência atingiu um irmão, atingiu a outra. Por quê? Porque a forma que o indivíduo recebe e reage o abandono, a rejeição, o trauma, a superproteção. Então, aqui eu não estou generalizando, dizendo que todo indivíduo que sofre de abandono vai desenvolver uma adicção. Porém, na clínica da adicção, pessoas adictas, sujeitos adictos, trazem em seu discurso ausência paterna e uma superproteção, que incapacita o sujeito de lidar com as situações da vida. E a maneira como nós sentimos essa ausência, a maneira como sentimos essa superproteção, também depende muito da natureza do apego que nos liga à pessoa ou ao ideal. Isso é muito importante para a gente não entrar aí numa generalização. Então, aqui também eu devo dizer e entender que há várias adicções, há vários sujeitos adictos. Adicção no sentido de dependência, de drogas, de álcool, de comida, de jogos, de sexo. Então, há várias adicções. E também há vários sujeitos adictos. Como assim? Há vários sujeitos que se relacionam com as drogas de uma maneira subjetiva. Eu não posso olhar o sujeito adicto como um sujeito único, né? Forjado dentro de um caráter, e assim eu passo a olhar para todos os pacientes que chegam em meu consultório. Não. Reforço que há várias adicções e que há vários sujeitos adictos. E sendo necessário a nós, analistas, não definirmos o sujeito por sua adicção, mas sim por sua excitação inconsciente. O nosso olhar deve se voltar para o sujeito e não para o objeto droga. E é algo que eu sempre reforço na clínica das adicções. Existe um sujeito antes das drogas. E é esse sujeito que vai entrar em discurso no processo analítico, não é a droga. É fundamental a gente lembrar que a droga é apenas um dos fatores da tríade que leva à dependência. Um dos fatores. Os outros 2 é o indivíduo e a sociedade, na qual a droga e o indivíduo se encontram. Então, o problema não é só a droga, mas é o sujeito e a sociedade. Como que esse indivíduo se relaciona com o seu meio? Então, em resumo, para nós psicanalistas, para nós terapeutas, o fermento da adicção consiste na vulnerabilidade de um sujeito em digerir e compreender a carência afetiva ou a rejeição intencional por um dos pais, cuja essa ausência o sujeito ele vai sentir como uma ruptura, como um buraco. Então, pensa. Se diante desse acontecimento, dessa experiência indigesta, o indivíduo sente um buraco, ele precisa preencher com algo. Porque esse buraco dá aquela sensação de vazio, dá a sensação de não pertencimento, dá a sensação de falta. E o indivíduo, na incapacidade de elaborar aquela experiência, ele busca preencher essa ruptura com remédio, que é a droga. Seja ela comida, seja ela jogos, seja ela sexo, bebida. Na incapacidade de digerir, de metabolizar o acontecimento que ocorreu ali, a ruptura, ele não consegue olhar para essa ruptura, então ele cria um mecanismo de defesa, ele cria ali uma fuga da realidade, ele cria um remédio. Então a gente precisa entender que a adicção, a dependência química não é só uma doença. Ela, para nós psicanalistas, é um sintoma. E, de certo, a contribuição da psicanálise para a compreensão da adicção e para a realização de um tratamento é fundamental. É justamente por estar fora desse princípio doença-cura
que a psicanálise pode proporcionar ao paciente adicto um caminho que permita com que ele se reaveja diante da ruptura subjetiva. Aqui eu gosto de trazer muito o Winnicott, onde ele vem falar que a criança, ela precisa desse holding, ela precisa de um ambiente, né? Um ambiente enquanto espaço físico, mas ambiente enquanto pessoas que ali estão, como nós falamos lá no início, o quanto nós somos dependentes do ambiente, o quanto nós somos dependentes das pessoas, nos tornando ainda mais vulneráveis, então, àquilo que acontece nesse ambiente e mais vulneráveis àquilo que as pessoas fazem conosco. O bebê, ele precisa desse ambiente, espaço físico e pessoa, para que ele possa ir amadurecendo no seu ritmo, no seu tempo. Quando ocorre um acontecimento, quando ocorre uma falha nesse ambiente, ocorre então uma ruptura no amadurecimento, no desenvolvimento desse bebê. Então ocorre como se fosse realmente um pular de etapa nesse desenvolvimento. E aí o Winnicott fala que a criança ela precisa desse ambiente facilitador, um ambiente onde as pessoas que ali estão facilitem o desenvolvimento desse bebê, para que ele possa ir amadurecendo. E no consultório, nós seremos esse ambiente facilitador, esse ambiente onde a criança que está ali no adulto, aquela criança que passou por uma experiência indigesta, não conseguiu compreender, ela seguiu seu desenvolvimento, ela se tornou adulto, mas existe, como Freud fala, existe uma criança naquele adulto, uma criança que está ali fixada diante dessa experiência traumática. E nós, dentro do consultório, seremos esse ambiente facilitador para que a gente possa proporcionar para o paciente um se reaver diante dessa experiência indigesta. O analista, ele precisa fazer com que o paciente se aproxime dessas experiências emocionais primitivas, de sentimentos profundos, com o objetivo de auxiliar, né, com o objetivo de conduzir esse paciente, o tratamento do paciente, à elaboração. O paciente ele vai trazer em seu discurso e nós vamos oferecer esse espaço para que o paciente ele de fato consiga se reaver, dando um novo sentido, dando um novo sentir. É necessário, então, que a gente, por meio da livre associação, a gente possa recolher as representações da dor do paciente e transmiti-la de forma que o paciente consiga reconhecer essas dores como próprias. O que aquela droga representa para aquele sujeito? Para nós não basta só a abstinência, ou seja, não basta o cessar o uso de drogas como proposta de cura. É preciso, ao contrário, retirar o foco da dependência e privilegiar o seu discurso. Não será o nosso objetivo fazer com que esse paciente fique abstênico, mas que esse paciente possa ouvir o seu discurso, se fazer ouvir, se fazer falar e reconhecer aquela dor como própria, reconhecer a representação da droga na vida dele. Assim, nós vamos inaugurar para esse sujeito um espaço de escuta, não da droga, mas escuta do sujeito, porque nesse espaço nós vamos dar palavra ao adicto. E aqui a gente passa, então, a parte mais obscura da adicção, que em primeiro momento a gente buscar o que a droga representa simbolicamente para esse sujeito. Então, eu busquei no meu trabalho clínico compreender a representação da droga para esse sujeito. E eu lembro perfeitamente, assim, de perguntar de forma direta para esses pacientes. Quando você pensa na droga, o que ela representa para você? E como resposta, eu havia notado várias semelhanças. O que a droga representa para você? E a resposta semelhante era prazer, alívio, uma sensação de segurança, uma sensação de capacidade, de preenchimento. Então a gente percebe que não é o objeto droga como objetivo do sujeito, mas
O que aquela droga passa a representar na vida do sujeito passa a ser o objetivo. Então, não é uma cocaína, é a sensação de segurança. Então, não é o álcool, é a sensação de capacidade. Então, não é os jogos, é o prazer, é o alívio. Então, não é a comida, é o preenchimento. Então, o indivíduo não busca a droga como objetivo final. Ele busca a droga como um caminho para chegar ao preenchimento daquilo que ele acredita que lhe falta. Então, a representação sempre será subjetiva. Por isso que existem várias adicções e vários sujeitos adictos. Porque o que a droga representa para cada um? Por mais que existam semelhanças, existe a sua subjetividade, existe aquele sujeito. A representação sempre será subjetiva, mas na maioria das vezes, como nós vimos, a droga ela passa a ser o preenchimento daquela ausência paterna. A droga ela passa a ser essa sensação de capacidade quando o indivíduo teve uma superproteção que incapacitou de lidar com uma frustração. Então, diante da frustração, ele recorre às drogas. Diante de um sentimento de vazio pela figura paterna, ele recorre às drogas. E essa busca são sintomas. Então, a representação subjetiva, ela é voltada à ausência paterna, à superproteção da mãe, que são apresentadas em uma linguagem de sintoma, na incapacidade de admitir essa falha dos pais, essa falha do ambiente, na incapacidade de admitir que essa ausência paterna traz sentimentos de sensação de vulnerável, de frágil, com dificuldade de aceitar e assumir as regras, as disciplinas, esse sujeito recorre às drogas como uma denúncia de que algo não vai bem na psique do sujeito. E é necessário que o analisando, o paciente traga para a consciência o papel que a droga desempenha na sua vida, para assim desenvolver, então, novos sentidos. É isso que a psicanálise, enquanto nova proposta de ressignificação, uma nova proposta de tratamento das adicções, ela desenvolve. Ela vem buscar trazer para a consciência o papel que a droga desempenha na vida do sujeito e passar assim a desenvolver então novos sentidos.